Tudo bem, meus caros? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o gênero textual, gênero de apresentação científica denominado seminário. Bom, vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra. A palavra tem origem no latim, que significa semente, ou seja, você semeia e para depois colher, não é? Então, a palavra seminário no campo dos estudos da ciência, significa uma apresentação oral, em que você versa sobre um assunto, sobre uma obra artística, sobre uma obra literária, sobre uma obra historiográfica. Enfim, é um método também avaliativo, na qual o professor universitário busca avaliar os seus alunos. Devemos pensar que o seminário é algo em conjunto, ou seja, que você vai trabalhar com outros membros, com outros colegas de turma, com outros participantes, e você precisa se envolver com o próprio trabalho do seminário. Ou seja, cada um precisa também ter o seu papel definido na proposta do seminário e na proposta também de apresentação. Justamente porque na apresentação, o seminarista ou a pessoa que apresenta, ela precisa ter uma articulação verbal muito eficaz, uma articulação facial, gestual. Não basta apenas saber o conteúdo, mas você precisa saber transmitir também o conteúdo. Eu me lembro muito bem que lá na Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu tive que apresentar um seminário junto com outros colegas, numa disciplina do mestrado, era uma disciplina voltada a estudar o gênero literário do romance, enfim, a questão do sublime, a questão do estético no romance. Nós trabalhamos o livro Um Passageiro no Fim do Dia, do Rubens Figueiredo. É um escritor carioca. E durante a apresentação, nós tínhamos que abordar desde as categorias narrativas dentro do romance, né? Então, cada integrante do próprio seminário ficou encarregado de apresentar uma categoria narrativa. E uma delas era o espaço, ou seja, o espaço da urbano, da cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, o livro Passageiro no Fim do Dia, ele versa sobre uma personagem, que é um professor, se eu não me engano, um rapaz, que vai visitar a namorada. E durante o trajeto, ele vai de uma parte da cidade do Rio da Tijuca, me parece, até o subúrbio, um pouco mais longe do bairro da Tijuca. Então, no período, ele vai dentro do ônibus, por isso se chama um passageiro no fim do dia, porque o rapaz está dentro do ônibus, está se deslocando de uma parte à outra da cidade. É interessante, foi interessante que durante a proposta de seminário, nós tivemos que também ensaiar o nosso trabalho, ou seja, fazer um pequeno ensaio sobre o assunto que nós íamos abordar, o enfoque, o viés de análise. Não é? Então, nós precisamos também nos atermos a essa questão da organização do seminário, fazer com que algo também soe mais organizado, sistematizado e natural, mesmo porque é uma apresentação acadêmica e que você também precisa ter iniciativa, ter foco e, acima de tudo, competência na sua comunicação. Ou seja, você precisa falar com desenvoltura, falar com proeza, né? Mostrar que você domina também o assunto e, ao mesmo tempo, sabe articular a sua voz e o seu raciocínio. Então, naquele período que nós formulamos o seminário, nós propomos que cada um pudesse falar sobre uma categoria da obra. Mas, logicamente, existem seminários também que são textos que precisam ser lidos pelos participantes. E cada participante pode tomar como o foco do texto uma parte do texto. Ou seja, se você integra um grupo de 3 participantes, você pode dividir com os outros 2 as partes do texto que serão analisadas e comentadas. Eu também participei nessa modalidade de seminário, ou seja, de textos escritos, em que o participante precisa, digamos, ler o texto com atenção e saber explicar o texto, saber desdobrar e não é, explicar de uma maneira mais lúcida o texto. O seminário, como forma de avaliação, ele é mais, digamos, oferecido, ou seja, praticado
tá? Nos cursos de ensino superior, né? Na educação básica, no final do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, existem professores que já treinam os seus alunos com a prática de seminário, para também treinar um pouco digamos, do jeito que a pessoa fala, do jeito que o aluno fala, dessa articulação verbal, em que ele precisa saber articular o pensamento, saber ter a oratória, saber falar em público e perder um pouco da timidez, não é? Isso que é interessante dizer. E no ensino superior, também esses atributos que eu acabei de mencionar também são requisitos ao bom seminarista, ao bom apresentador de seminário. Ou seja, ele precisa ter essa articulação ao mesmo tempo do conteúdo, com essa parte dos teóricos também, se ele vai abordar algum teórico ou outro, né? Ele precisa saber transmitir o conteúdo e também a metodologia que ele precisa adotar, né? Que ele pretende adotar. Existem grupos de seminários que apresentam seminários com recursos do PowerPoint, Data Show, né? Existem também grupos que apresentam trechos de filmes para expor uma proposta. Então, existem N maneiras de se apresentar um seminário, mas a boa eficácia do seminário é você falar com desenvoltura, com parcimônia, falar de forma organizada, concatenada, né? E é mais ou menos esse o caminho. O método avaliativo do seminário ele não elimina outros métodos, porque o professor de ensino superior ele pode recorrer ao seminário, mas também ele pode recorrer ao artigo, ao ensaio escrito, em que o aluno demonstra sua capacidade de escrita. Isso também funciona bem como método avaliativo. Mas o tema do vídeo aqui foi a questão do seminário que eu queria aqui abordar a vocês. Então, eu trago essas duas lembranças que eu tenho na minha formação. A primeira delas foi numa disciplina de mestrado e uma outra também quando eu era aluno especial de uma disciplina, né? Eu tive que apresentar também um texto. Eu trouxe também outros textos para que pudesse elucidar as minhas explicações. Então, a dica maior é que você treine, que você faça uma breve reunião com os participantes, para que você possa organizar a fala de cada um, o que cada um vai falar, para que cada um não fique encostado, né? Ou seja, não faça nada. Então, você articule com os membros, e esses membros estejam mais ou menos ali combinados, né? O que cada um vai falar, mas que não soe também artificial e que se promova um bom debate, porque o professor que está avaliando o seminário é interessante que ele faz perguntas, ele vai elaborar perguntas pertinentes ao conteúdo, e você, de antemão, precisa ter aí a resposta, né, dessas perguntas. Ele vai avaliar se você leu o romance, se você leu a obra, se você leu o livro teórico, se você, digamos, sabe o que você está falando, se você montou um discurso escrito e você pretende ler esse discurso, ele vai querer saber se de fato você que escreveu esse texto, se você não copiou esse texto de um outro autor, você não fez plágio. Então, isso tudo é avaliado. E existem também professores que pedem, após o seminário, uma entrega de um trabalho escrito. Bom, quem gostou do vídeo, quem deseja perguntar algo, já participou de seminário na graduação ou na pós-graduação, deixe os comentários. Um grande abraço a vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha se gostou do vídeo e até o próximo vídeo.